No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o cansaço materno nesse isolamento social. Esse vídeo eu vou direcionar para as mães e para os julgadores de mães, né? Porque tem muitos por aí. Então, assim, primeira coisa que a gente vai dizer é que a gente está vivendo um momento atípico que ninguém esperava, que ninguém imaginava que fosse acontecer, mas que infelizmente aconteceu. E a gente está sendo obrigada a viver numa maneira totalmente diferente de tudo que a gente imaginou. As rotinas foram alteradas, as crianças estão fora da escola, as mães estão se vendo como mães, como professoras e nessa rotina louca. Alterou a vida das crianças também, porque não pense que para eles está sendo fácil, porque também não está. Embora algumas crianças ainda consigam entender o que está acontecendo, eles não têm a dimensão que nós adultos temos. Então, para eles também não está sendo fácil. Mas eu quis vir fazer o vídeo porque eu tenho visto que muitas pessoas estão muito preocupadas com as crianças. Justamente por causa disso, eu, enquanto mãe de 2, resolvi vir conversar porque eu sinto também que falta um pouco de apoio às mães. Então, enquanto psicóloga e mãe, eu achei que era legal a gente falar sobre isso. Vamos lá. Eu deixei aberto algumas perguntas nas minhas redes para que as pessoas deixassem, né, seus desesperos, suas angústias, né, os julgamentos a qual estão sendo massacradas. Enfim, a primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam entender é que a mãe, embora ela seja mãe, ela não é uma super-heroína. A gente cansa, né? Somos seres humanos e acho que a demanda da criança é que cansa. Quando você escuta uma mãe dizer assim, eu tô de saco cheio, eu tô cansada, eu tô exausta, entendam que as mães não estão falando cansadas dos filhos, exausta dos filhos, que ela quer entregar o filho para a primeira pessoa que ela vê. Não é isso. Cansada da demanda que a criança exige no dia a dia. É muito difícil uma pessoa ter tranquilidade, uma pessoa não se cansar diante da demanda que os filhos exercem naturalmente com a rotina normal. Imagina trancados em confinamentos, muitas pessoas em apartamento, outras com quintal, mas quintal pequeno, outras com quintal grande, que também pode ser um problema. Então vamos lá, qual é a primeira preocupação das mães? Que as crianças se machuquem, visto que nós não estamos podendo procurar o sistema de saúde. A gente sabe que é perigoso, a gente sabe que tem um risco. Então, acho que a preocupação maior das mães é exatamente esse, adoecer, se machucar e a gente não ter o que fazer. Então já bota o primeiro estresse sendo esse. Como que eu vou fazer se essa criança se machucar? Então eu evito algumas atividades, eu evito que ele fique muito solto, ou eu evito que ele faça determinadas coisas. Para quê? Para que ele não se machuque, para que ele não venha a ter prejuízos e eu não possa fazer nada diante disso. E aí a outra coisa é que assim, muitas mães não estavam acostumadas a dar conta do trabalho de casa, né, da demanda normal, de lavar, passar, cozinhar e além da criança. Então isso é outro fator que cansa muito, porque muitas pessoas têm, né, as suas ajudantes dos lares, as diaristas, e aí por conta dessa situação que a gente está vivendo, elas não conseguem estar indo trabalhar. Então toda essa demanda de fazer tudo e ainda cuidar das crianças é outro fator que cansa muito. Então a gente tem aí outra situação que causa um estresse muito grande nessa mulher, que a gente precisa levar em consideração. Então, eu acho que o que é preciso fazer? A primeira coisa que eu acho que é necessário é tentar manter a rotina o mais parecido possível com essa rotina que você desenvolvia quando as crianças estavam estudando e você trabalhando e a diarista vindo ou não, mas o mais parecido possível, para que você perceba e também trabalhe na cabecinha deles que existe uma regra de segunda a sexta e essa regra pode ser flexível sábado e domingo, que também vai ser flexível para você. A montagem dessa rotina precisa ser uma montagem capaz e muito perto do que eu possa resolver. Então, assim, tem gente que tá montando uma rotina com yoga, com
com ginástica, com um monte de coisas, eu tenho que ler tantos livros. Gente, calma, não tem necessidade disso. A gente vai ter muito tempo, a gente está tendo muito tempo e a gente não precisa dessa correria desenfreada. O que a gente precisa fazer é montar essa rotina onde o yoga, né, a ginástica seja um plus e não uma obrigação. Por quê? Porque a obrigação já é ter um pouco de paciência a mais para aguentar a demanda das crianças. Então vamos lá, organizar uma rotina tranquila, uma rotina capaz, onde eu possa ser capaz de me desenvolver dentro dela. Então, por exemplo, de segunda a sexta eu tenho, sei lá, milhões de tarefas. Eu vou dividir na semana essas tarefas de uma forma que eu não me sobrecarregue. Eu não preciso lavar o banheiro todos os dias, assim como eu não preciso lavar roupa todos os dias. Então eu vou colocar um dia da semana para fazer isso, no outro eu coloco a roupa, no outro eu coloco o banheiro e assim eu vou me organizando. E aí, Josi, mas e se eu não conseguir fazer? Não tem problema, não tem que haver aquela cobrança de todos os dias eu tenho que levantar, minha casa tem que estar impecável, meus filhos têm que estar felizes e tem que ser assim. É aí onde está morando o seu problema, é aí onde está morando a sua impaciência. É o que? A autocobrança. Eu tenho que ser boa todos os dias, o tempo inteiro, em tudo. Eu tenho que deitar na minha cama e a minha casa está impecável, meus filhos felizes e está tudo certo. Não! Você pode deitar na sua cama e o seu banheiro não ter sido lavado. Você pode deitar na sua cama e seu filho ter ficado frustrado porque ele queria brincar com você e você não conseguiu brincar. Então, calma. A gente não é obrigada a dar conta de tudo o tempo todo. É por isso que a gente está adoecendo. É por isso que a paciência está indo pela porta fora. Então, calma. Então, você vai poder fazer o quê? Eu estou aqui fazendo o almoço. As crianças precisam almoçar porque já tomaram café tem um tempo, precisam almoçar. Mas o meu filho está me chamando para brincar com ele nesse momento. O que eu vou dizer? Eu vou sentar e explicar para a criança. Eu não vou frustrá-lo, eu não vou traumatizá-lo se eu explicar para ele, filho, agora a mamãe está fazendo o almoço para vocês almoçarem. Quando a gente acabar o almoço, a mamãe vai brincar com você nisso que você quer brincar. Gente, as crianças são muito inteligentes. Vocês precisam verbalizar para elas quando as coisas não estão bem ou quando não é o momento. Dizer não para o seu filho não significa que ele vai frustrar, que ele vai ter um trauma, que ele vai ficar mal. Calma, senta e explica. Olha, meu amor, vamos brincar a tal hora? Quando a mamãe acabar aqui o que ela está fazendo, a gente vai brincar. E assim seja feito, né? Outra coisa que as pessoas têm falado muito, porque a gente tem que desenvolver essas atividades que a gente vê no Instagram, na internet, recebendo várias atividades para fazer com as crianças em casa porque eles estão em isolamento. Gente, monta um cronograma muito parecido com o que ele levava antes, para que vocês também não fiquem achando que vocês têm que ser professora, recreadora, animador de festa. Calma, monta uma rotina. Como é que era a rotina do meu filho antes da pandemia? Pensa, quais eram as coisas que ele fazia que eu posso estar fazendo com ele em casa, ou que ele pode estar executando sozinho enquanto eu lavo aquela roupa, enquanto eu faço o almoço, né? Não precisa estar elaborando coisas mirabolantes, porque as crianças se contentam com o simples. Presta atenção aí na sua casa, o brinquedo mais caro que você tenha comprado para o seu filho, geralmente ele gosta de brincar com as vasilhas de plástico do armário. Não é assim? Com as suas panelas. Eles gostam de brincar com as coisas da cozinha, com os enfeitezinhos que você tem na sua casa, que custaram muito menos do que o brinquedo caro que você deu. Então as crianças gostam do simples. Então vamos lá. Dependendo da faixa etária da criança, eu vou fazer almoço. Ele quer fazer almoço comigo. Se eles forem maiores, tudo bem em colocar para lavar um legume, para lavar uma alface, tudo bem para botar para descascar um alho, tudo bem de separar, olha, pega para mim tantas batatas que eu vou precisar, pega para mim a cebola. Então assim, você vai envolvê-lo nessa atividade. Então o tempo que ele está querendo te ajudar, você tá ali ocupando a cabecinha dele, tá vendo o que ele tá fazendo, ele não tá se metendo em nenhuma enrascada e de quebra você tá conseguindo fazer sua comida tranquila. Outra atividade que dá para fazer. Crianças menores, você pode pegar o quê? Pega o pote de feijão e dá um copinho para ela e pede para que ela derrame esse copinho um no outro, um dentro do vidro, o vidro...
para brincar. E ali você tá olhando ali perto de você, você tá olhando, vendo o que ela tá fazendo, não tão pequenininhas, tá, gente? Numa idade que já entenda. E aí você vai fazer essa atividade com ela. Já é uma outra coisa que você pode estar fazendo a comida e a criança perto de você. Então não precisa ser necessariamente essas atividades mirabolantes de hoje nós vamos cozinhar todo mundo junto, hoje nós vamos fazer o slime da moda. Às vezes você não tem nenhum ingrediente do slime em casa, então calma, faz o que está no seu alcance. Quer ver outra atividade para agora para os bem cotoquinhos? Coloca você na cozinha, vai fazer sua comida, coloca numa parte distante do fogão, onde os seus olhos estejam vendo, coloca suas vasilhas de plástico, sabe as Tupperware aí que o pessoal adora? Coloca elas, coloca no chão, espalha, ensina a tampar, ensina a destampar, ensina a bater, sabe, com a colher para fazer barulho. São coisas que você vai estar ocupando a cabecinha deles, eles vão estar super se divertindo e você vai conseguir fazer suas atividades numa boa. Aos maiores, vou lavar roupa, vou tirar a roupa do varal. Peça ajuda, filho, segura aqui a roupa enquanto a mamãe tira do varal. Você vai tirando a roupa, vai dando na mão deles. Dobra, deixa dobrar do jeito deles. Isso é um momento também que vai fazer com que você descanse um pouco e eles te ajudem, colaborem, em vez de estar subindo nas coisas, em vez de estar mexendo em coisas perigosas. Então envolva essas crianças nessas atividades diárias, que para eles vai ser uma brincadeira e de certa forma vai ser uma ajuda para você, mãe, que às vezes está sozinha em casa para fazer todas as atividades. Então assim, tente antes de fazer a sua atividade, pensar em alguma coisa que eles possam fazer com o que você tem em casa e não com coisas mirabolantes que as pessoas andam falando que fazem. Cuidado com as redes sociais que ficam falando, as supermães que estão lá ali 300 livros nessa quarentena, sentei e eu mesma fiz a minha sobrancelha enquanto meu filho assistia um videozinho na internet. É fake, gente, calma, isso não é tão possível se ela não tiver um suporte por trás, se ela não tiver outras pessoas que estejam ajudando e passando o isolamento com ela, porque sozinha, nós mães, é impossível. Outra parte que eu acho muito importante, às vezes a gente também, enquanto mãe, a gente pega essa capa de supermãe e não quer abrir mão dessa capa, né? A gente não quer dizer e assumir as nossas fraquezas. É outro erro. Se você não está dando conta, se você está cansada, se o sono está te fazendo falta, se a paciência foi embora e você não consegue mais resgatar, peça ajuda. Mas o meu marido está trabalhando, a minha mãe não mora comigo, a minha sogra não sei o quê. Gente, peça ajuda a alguém de confiança que esteja em segurança, fazendo isolamento tanto quanto você, que esteja bem, que não esteja com nenhum sintoma, todos aqueles cuidados que a gente já sabe. Pede um dia ajuda essa pessoa, você pode ficar com meu filho por 1 hora, por 1 hora e meia, por 10 minutos, que seja. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de pedir socorro para as pessoas. Porque você não é obrigada a assumir tudo isso se isso tiver maçante para você. Então peça socorro, peça ajuda a uma avó, uma tia, uma sogra, uma mãe, a outra mãe vizinha que vocês estão sempre conversando. Se ambas estiverem bem, todo mundo na quarentena, não tem por que não pedir ajuda. Então eu acho que tudo isso faz muito parte. Se tá achando que às vezes o marido não tá ajudando do jeito que gostaria, mas ele não fica... Ele não quer ficar, enfim, senta e conversa, né? Fala, olha, eu preciso da sua ajuda, o tempo que você ficar aqui com eles ou com ele, brincando, é o tempo que eu consigo fazer as coisas com mais calma, é um tempo que eu consigo descansar. Então, tente fazer isso, pedir ajuda, sentar e conversar. O diálogo sempre é bem-vindo, porque o outro não tem obrigação de saber o que a gente está pensando, se a gente não verbalizar. Outra coisa que eu acho importante também falar é a importância dessa rotina para quê? Para que as crianças tenham hora para dormir e tenham hora para acordar. Então, quando você faz isso, você cronometra o seu tempo e as suas atividades. Por exemplo, se a criança tem costume de dormir mais cedo, quando estiver chegando a hora da criança dormir, já ajeita esse ambiente, já faz com que a criança já vá internalizando que está na hora de dormir, para que no horário estabelecido por você, ele já esteja com sono, já esteja querendo dormir. E aí, esse horário que você estabeleceu, que a criança está descansando, é o horário que você, mãe, vai dormir mais cedo, vai fazer uma massagem no cabelo, vai fazer a unha,
vai ler um livro, vai fazer um yoga, vai fazer sua malhação. É o horário que você vai estabelecer para você e para as coisas que você gostaria de estar exercendo e não está conseguindo por conta da demanda da maternidade. Ou o contrário, a criança acorda mais cedo, mas eu vou deixá-la dormir até um pouco mais para que nesse momento que ela esteja dormindo, seja o meu momento de tomar café tranquila, de fazer as coisas que eu gosto, de tomar um café lendo o meu livro que eu tô com meta de ler, de estudar um curso que eu tô fazendo, ou de fazer as coisas que eu quero fazer com tranquilidade, sem aquela preocupação de aonde a criança tá, o que tá fazendo. Então, tudo isso é uma estratégia, são estratégias que vão te ajudar a fazer toda essa rotina ficar menos maçante. Então, assim, as pessoas que julgam, principalmente, entendam, as mães não estão cansadas dos filhos, as mães estão cansadas da demanda que essas crianças exigem diariamente, só que dentro de um isolamento e dentro do que a gente está vivendo lá fora, fica muito mais pesada. Outra coisa é em relação aos homeschooling, né? Ou os estudos pela internet. Muita mãe reclamando, muita mãe desesperada. Confesso que eu também fiquei desesperada no começo, achando que a gente não ia dar conta, mas assim, calma. A primeira regra para que dê certo esse estudo à distância é a rotina, a importância de fazer as atividades com uma certa rotina. Se as atividades chegam na segunda-feira, tente fazer na segunda-feira as atividades que chegaram. Então senta com a criança e explica: filho, olha só, se você fizer todas as atividades que chegaram hoje, amanhã você vai fazer as de amanhã e assim sucessivamente, para que quando chegar o final de semana, sábado e domingo, você não tenha nada acumulado e você possa usar esse tempo para brincar, para relaxar, para fazer as coisas que você gosta. Tenta colocar os horários de fazer as atividades exatamente nos horários que a criança fazia as atividades antes da pandemia. Então isso vai ajudar muito, porque a criança vai acordar, ela já vai saber a rotina que ela vai ter que fazer. Então isso também é muito importante. Explica para ele a importância de estar ali fazendo aquelas atividades, a importância que tem essas atividades para a escola. E faça tudo no seu momento. Ah, mas eu tenho mais 2 filhos, ou eu tenho um filho pequeno que demanda muito, nem sempre eu consigo estar disponível para as aulas, nem sempre eu consigo estar disponível para mandar o dever no momento certo. Entra mais uma vez o diálogo. Entra em contato com essa professora através lá do chat da plataforma escolhida, conversa com essa professora, explica a sua situação. E aí tudo conversado é analisado com outro prisma. Agora, a gente ficar com a frustração pra gente, silenciar e viver esse tumulto dentro da gente só piora, só adoece. Então, tenha a vontade de botar para fora, de falar, de verbalizar, de explicar, que eu tenho certeza que as coisas serão resolvidas de uma maneira mais tranquila. Se tiver alguém em casa que possa ajudar, pede essa pessoa ajuda meu filho a fazer o dever. Filho, vê aí o que você consegue fazer sozinho, o que você não conseguir, a mamãe vai te ajudar em outro momento que agora a mamãe está um pouco ocupada. Gente, as crianças, elas entendem quando a gente fala. Elas entendem e elas às vezes estão descontroladas porque talvez você tenha rompido totalmente a sua rotina. Então, recupere essa rotina, coloque lá de segunda a sexta toda a rotina da família, o que vocês vão fazer, que configuração vai ser feita dentro desse isolamento que a gente foi obrigado a fazer. Então, faça isso, porque às vezes as crianças sentem falta dessa rotina. Então, busquem coisas que vocês possam estar fazendo para que vocês evitem, de certa forma, o aborrecimento desnecessário. E outra coisa que eu tenho falado muito é para se respeitar. Muita gente falando em dieta, muita gente falando em produzir, muita gente se cobrando. Olha, a gente está vivendo um momento de cobrança, né? Cobrança em estar saudável, cobrança em estar bem. Então, o que eu aconselho a todos vocês é: agora é o momento de parcimônia, porém de calma e entender empatia com vocês mesmos, se é que isso é possível, né?
vocês terem respeito pelas suas vontades e pelas coisas que vocês não estão com vontade de fazer. Mães, vocês não precisam dar conta de tudo, vocês não são obrigadas a dar conta de tudo. Então, internaliza isso, sabe? O que eu não conseguir fazer hoje, eu vou jogar para frente. Se eu não conseguir fazer, eu jogo mais para frente, mas eu não posso achar que eu sou obrigada a ser a Mulher Maravilha, porque senão eu adoeço e adoeço a minha família. Então, pensem que vocês têm total aval para decidir o que vocês querem levar, como vocês querem conduzir. A rotina está na mão de vocês, vocês vão ditar essa rotina. Agora, entenda, o que me faz bem precisa estar muito aliado às minhas obrigações. Eu não posso só fazer obrigações, como também não posso fazer só as coisas que eu gosto. Então, tem que estar ali a balança certinha, aliado para que a gente se sinta bem, exercendo as coisas que a gente precisa fazer, mas que também tenha um tempo pra gente, para que a gente possa se sentir também descansada, valorizada, tranquila, acarinhada. Então, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de dizer que você não conseguiu ou que você não vai conseguir dar conta. Peça, fale, verbalize e esteja sempre querendo fazer atividades que sejam fáceis para você e não as coisas que a gente tem visto por aí tanta gente fazendo, que a gente na verdade nem sabe se tá mesmo. Então assim, observe a sua volta, o que você pode dar para o seu filho brincar. Observe a sua volta, o que vai ser interessante para ele. Às vezes, brincar com pregador de roupa vai ser mais interessante do que você comprar aqueles vários ingredientes para fazer aquela massinha mirabolante ou aquela coisa, sei lá o que você tem visto por aí. Então, pensa, olha a sua volta, o que eu posso dar aqui para o meu filho brincar, que ele vai se distrair para que eu consiga fazer as minhas atividades. Às vezes, a solução está debaixo dos seus olhos, mas a gente fica olhando a grama do vizinho, achando que lá tá melhor do que aqui. Então pense nisso, busque ajuda, tem um monte de psicólogo aí disponibilizando as redes para atendimento gratuito. Eu estou disponibilizando as minhas redes para ajuda, fique à vontade, queiram ajuda, pode pedir pra gente, é um prazer estar ajudando. Nesse momento a gente só quer que todos possamos ficar unidos, pensando uns nos outros para que tudo isso passe muito rápido. Então, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e me achem nas redes aí no Instagram, psicóloga Josi Fernandes. A gente está nas redes e precisar de apoio, qualquer coisa, chama aqui que a gente tá por perto, tá bom? Um beijo, espero ter ajudado vocês. Eu também sou mãe, eu também surto, eu também piro, também choro e por isso eu achei importante a gente fazer esse vídeo. Tenho pedido ajuda também e eu acho que é importante. A gente tá sempre pedindo ajuda a quem tá por perto para que a gente não se sinta tão sozinha nesse momento, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.